Boa noite, irmãos. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que as terras se tornem e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumem a sua fúria e os montes tremessem. Ao rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Vamos fazer uma oração de invocação ao Senhor. E eu vou pedir que a nossa irmã Beatriz nos dirija nesta oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. O Senhor vai ficar conosco, que estamos aqui em comunhão, Senhor, para aprender mais da Tua Palavra, Senhor, através do hino, das canções, Senhor, e principalmente da Tua Palavra, Senhor. O Senhor vai ficar conosco. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o cântico Ele é exaltado. Amém.
sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos ser dirigidos a Deus em oração, uma oração de contrição. Eu vou pedir que a nossa irmã Ana Regina nos dirija nesta oração. Santo eterno Deus, graças te damos, Senhor Deus, por esta noite, que estamos aqui na tua casa, Senhor Deus, te louvando, bendizendo o teu nome, venha, Deus amado, estar neste povo, estar com todos os hinos, todos os cânticos serão entoados a ti. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada irmão da tua casa, tocando o coração de cada um, firmando o coração de cada um, nem sacando os enfermos, Senhor Deus amado, nem se abençoando, guardando, Senhor Deus, dando força, saúde para cada um. Senhor Deus, te louvamos, Senhor Deus, grandemente, Senhor Deus, que nós possamos sempre estar atentos à tua palavra, estar sempre com foco em ti, Senhor. Senhor Deus, fortifica cada um de nós, Senhor Deus, a estar te louvando, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Muito obrigado, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar das tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu convido as irmãs responsáveis pelos cânticos que se dirijam apenas com você. Quebra
nações.
nossos vizinhos, para as pessoas que cruzarem o nosso caminho, que onde quer que nós formos, Senhor, que as pessoas possam ver Cristo nas nossas vidas, que as pessoas possam saber que nós tivemos um encontro com Jesus, Senhor. Que nós sejamos missionários, Senhor. Livre o nosso coração, Senhor, das ideologias malignas e nos prepare, Senhor, para o dia da aflição, da adversidade, do dia em que nós seremos confrontados, Senhor, e a nossa fé será aprovada, Senhor. Nos prepare, Senhor, para que nós jamais venhamos a negar o Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos por estes momentos. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Boa noite, amados irmãos. Foram 2 domingos à noite que estive fora e um de manhã. Confesso que fiquei com muitas saudades. Confesso que estava com muitas saudades e desejoso em retornar. Não sei os irmãos, mas eu estava. Mesmo distante, não tão distante, mas um pouquinho, sempre lembrando dos irmãos, e nas horas de culto eu estava presente no Espírito, orando para que tudo corresse bem. Com a graça de Deus, tudo foi maravilha, tanto para os irmãos quanto para a gente. Quase, né? Mas em todas as coisas, dai graças, né? Foi um final de semana bem chuvoso, mas o Senhor também nos deu momentos maravilhosos. Irmãos, nesta noite eu quero conversar uma meditação com vocês nos 5 pontos do calvinismo, visto que este é o mês da reforma. E nós sempre comemoramos o mês da reforma. A gente para um pouquinho para lembrar deste acontecimento histórico que foi um marco para a nossa história como protestantes. São 5 pontos, isso levaria 5 finais de semana. Geralmente algumas igrejas usam todo mês de outubro, cada domingo traz uma mensagem em um desses pontos aí que está projetado. E nós vamos falar sobre todos eles. Talvez, dependendo da extensão de cada ponto, a gente consiga juntar um com o outro no nosso tempo aqui, tá? Mas nós vamos passear pelos 5 pontos. E hoje nós vamos começar com o primeiro, que começa com a letra T. Mas antes, vamos ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, do versículo 10 até o 12. Romanos, capítulo 3, Paulo escrevendo aos nossos irmãos que moravam em Roma, ele vai dizer assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todas as pessoas se desviaram, todas as pessoas tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Este é o nosso texto, então, para a gente começar este passeio aí sobre a reforma protestante. Mas antes vamos falar com Deus mais uma vez, vamos buscar em oração. Pai querido, nós estamos felizes porque retornamos à Tua casa nesse dia. O Senhor nos trouxe até aqui guardados, amparados pelo Teu poder. Nos livrou do mal do passarinheiro, nos livrou, ó Pai, das setas do inimigo. Graças te damos, ó Deus, porque podemos nos achegar diante do Teu trono com livre acesso. Podemos, como uma grande família, abrir a Tua palavra e passar momentos aqui de portas abertas, meditando sobre aquilo que o Senhor requer sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu esta liberdade de expressão. E pedimos ao Pai que o Senhor nos fortaleça. E fortaleça também, ó Deus, continue fortalecendo os nossos irmãos.
os nossos irmãos, ó Pai, principalmente ali no Oriente, onde eles não encontram a mesma facilidade que nós, onde eles não podem reunir e expressar todo o louvor, toda a glória a Ti de maneira tão aberta. Se com eles, ó Pai, os fortalecendo diante de tamanhas perseguições, que o Senhor esteja os livrando. Esteja os livrando, ó Pai, também desta guerra que acontece nesse momento na faixa de Gaza. Esteja também com a nação de Israel, ó Deus, de maneira geral, abençoando sempre aquele povo, dando forças para vencer mais esse momento tão difícil que marca a história do Estado de Israel. Ajude-os, ó Pai, neste momento, dando a eles força, dando a eles sabedoria para passar por este momento tão crítico novamente na história deles. Ajudando-os, ó Pai, iluminando as direções, para que tudo seja sempre conforme a Tua vontade santa. Senhor Pai, com o Teu povo espalhado por todos os cantos da terra, dai forças, ó Pai, para que continuemos a nossa marcha, olhando para Cristo Jesus. Apesar das dificuldades, que sejamos, ó Pai, sempre felizes e com os olhos fixos na cruz do Calvário. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então nesta noite falaremos sobre os 5 pontos do calvinismo e falaremos justamente sobre, então, a primeira ali, palavrinha com T, depravação total. A reforma protestante, ela explodiu na Europa em 1517. Todos nós conhecemos a história de Lutero, de Calvino, e aproximadamente, irmãos, 100 anos depois da reforma, aconteceu uma reunião também muito, mas muito famosa na história reformada, chamada de Sínodo de Dort, lá na Holanda. 100 anos após a reforma protestante, aconteceu então essa reunião que também foi um marco na história protestante, chamada de Sínodo de Dort, que aconteceu na Alemanha. A razão para esta reunião, para esse sínodo, foi discutir sobre o crescimento de uma doutrina nova e diferente que surgia na Igreja Reformada holandesa. O chamado, então, arminianismo, aonde uma das suas ideias principais é que cada pessoa pode ser salva por ela mesma, por exercer bondade, e que ela é escolhida, que Jesus a escolheu, visando que ela seria capaz, assim, de ser salva. E essa teologia, ela teve uma grande influência na Europa, começando com Jacó Arminio, e ela foi se dissipando nos seminários, nas igrejas, a tal ponto que foi necessário um príncipe, então, convocar uma reunião com os líderes religiosos e com os líderes também da vida secular para discutir sobre alguns temas da palavra de Deus. E a pauta desta reunião foram, então, 5 temas fundamentais, como a gente viu ali: a depravação total do homem, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. E no final desta reunião, no Sínodo de Dort, segundo fontes históricas, Jacó Arminio e os seus ensinamentos arminianos foram rejeitados pela igreja. Agora, a palavra calvinismo aqui requer também uma explicação. Uma vez que João Calvino morreu em 1564. A reforma explodiu em 1517. Em 1564, morria então João Calvino. Então, os 5 pontos do calvinismo só foram escritos em 1600
não foram escritos por Calvino. Os 5 pontos do calvinismo também não foram tirados dos escritos de Calvino. Eles foram retirados da palavra de Deus. Aqueles homens ficaram praticamente trancados ali, naquele lugar, naquele palácio, estudando a palavra de Deus e retirando todo esse ensinamento e resumindo, os pontos da salvação nesses 5 pontos para a história. Mas não há nada a ver com João Calvino em si. Na verdade, é uma grande honra que deram a ele, dando o nome de 5 pontos do calvinismo. E durante o mês de outubro, geralmente, foi a época da reunião, da reforma, e também a reunião para refletir sobre esses pontos. Durante o mês de outubro, geralmente, a igreja ela dedica, então, como eu disse, um tempo para refletir sobre a reforma protestante. E nós, durante esses domingos aí, e vamos ver sobre isso com a graça de Jesus Cristo. Nós vamos examinar os 5 pontos do calvinismo. Estes 5 pontos são um resumo do ensino da Bíblia sobre como nós somos salvos. Eles estão organizados naquilo que podemos dizer acróstico. Um acróstico, quando você pega uma ideia e através de uma palavrinha você faz um texto ou uma mensagem. Você escolhe o seu nome. Geralmente faziam-se muito isso os namorados, Colocava o nome da namorada e cada letra ele escrevia uma frase. Quando eu escrevia para Edileuza, por exemplo, Edileuza, colocava Edileuza nessa forma que está tulipa, e cada letrinha a gente desenvolve uma frase rimando sempre. Então isso é um acróstico. E este acróstico aqui é tulipa. Tulipa é esta bela flor. Ela é linda. E tulipa, de fato, na nossa linguagem, no português, não se encaixa ao inglês, tá? Mas a ideia da tulipa, ela abrange toda a teologia reformada de maneira simples e de maneira concreta. Porque esta flor, na época da reunião desses homens, segundo algumas fontes históricas, ela estava no auge, florescendo por todos os campos do palácio aonde eles estavam reunidos. E então daí surgiu a ideia de pegar o nome desta bela flor e fazer esse acróstico bíblico. Por isso é uma tulipa. No inglês, tulip, com um B mudo. E aí, amados irmãos, no inglês dá certinho. Total depravação, vai dar incondicional eleição, vai dar a ilimitada expiação, vai dar a irresistível o chamado, vai dar os santos são perseverados. Então dá certinho no livro. No português não fica essa rima, mas a essência é a mesma. E a primeira doutrina, então, começa com o T da tulipa, que é total depravação, ou, no nosso português, depravação total, que ensina o que é de errado com a raça humana. E é a partir desta doutrina da depravação total que decorrem todas as outras doutrinas da tulipa. Então hoje, depravação total. Irmãos, primeira coisa, o nosso Criador, Ele nos fez em um estado de perfeita pureza. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, prontos para governar sobre a terra de forma parecida com o governo de Deus sobre o mundo. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou de forma em perfeita pureza para governar o jardim do Éden. Então o trabalho já existia mesmo antes do pecado. Certas pessoas dizem, eu quero achar quem inventou o trabalho e vou ter uma conversa séria com ele,
vou dar uns tabefos nele. Quem inventou foi Deus, o próprio Criador. Antes mesmo do pecado, Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança, perfeitamente em pureza, e os colocou ali no jardim para governar sobre a terra, num sistema parecido ao governo dos céus. Adão e Eva eram capazes de escolher entre o bem e o mal, capazes de escolher Deus como seu próprio poder de conhecimento. Mas Adão escolheu o mal, segundo Paulo, e ele caiu em ruínas. Ele pecou consciente do que estava fazendo. Ele escolheu o mal consciente daquilo que ele estava praticando. E aí, após a sua queda, então o mal se apoderou de toda a humanidade. De toda a humanidade, sendo transmitida de maneira hereditária pelas gerações. E o mal, então, se desperta desde o princípio. Pois, segundo a palavra de Deus, em Gênesis 8:21, o nosso coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. O pecado arrancou o caráter cristalino da humanidade e tomou conta de todos nós, de forma que não há nenhuma pessoa justa, como o apóstolo Paulo disse. Toda a humanidade morreu naquele dia em Adão. O nosso representante federal. Naquele dia todos nós caímos com Adão. O pecado de Adão não foi apenas individual, pois em seu cargo como cabeça da humanidade, todos os seres humanos pecaram com ele, no ato que nos condenou e nos submeteu ao poder das trevas, sendo impossível nascer sem a mácula anterior. Em Adão, todos morreram. Alguns podem dizer, mas por quê? Por causa do pecado de um simples homem, todos nós perecemos. A ideia é simples, a ideia é, por exemplo, nós temos um prefeito. Ele é o nosso representante. Toda decisão que o prefeito tomar, isso influencia diretamente em nós. Nós temos um governador. A decisão que esse governador tomar vai influenciar sobre nós. Nós temos um presidente. A decisão que o nosso presidente tomar, de certa forma, também tem influência sobre nós, porque é o nosso representante. Adão era o nosso, ou é o nosso representante. Ele governava e nele nós caímos também. O rei Davi, em seu momento de aflição, ele expressou da seguinte maneira. Ele diz assim, olha, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me conheceu minha mãe. Quer dizer, lá na barriga da mãe já era pecador. E Paulo completa, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Irmãos, estamos todos destituídos da glória de Deus. Após a queda de Adão, não existe uma pessoa que mesmo que ela tenha entendimento, só faça o bem. E que só busque a Deus. Não há. Depois de Adão ter caído, não há. Você pode ter um conhecimento excelente, mas você não faz só o bem. Você pode dizer, eu faço o bem. Eu dou aquilo que as pessoas necessitam na rua, eu dou uma ajuda, eu contribuo, sou honesto, mas a palavra de Deus diz que você não faz só o bem, que você é mau. A palavra é essa. E se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente vai ver que a gente não só faz o bem, a gente faz o mal também. Às vezes a gente recolhe a mão para ajudar no necessitado.
Talvez você esteja no seu carro e para no farol, alguém chega até próximo de você pedindo uma ajuda e você também com medo, traumatizado com a situação que vivemos, não estende a sua mão e não o ajuda. Então você não faz São Bem. Nós não fazemos São Bem. Por causa dessa declaração que somos maus, a doutrina da depravação total, ela é a doutrina mais impopular da fé cristã. Por quê? Porque quase sem exceção, irmãos, a maioria das pessoas acredita que as pessoas são boas. A maioria. Se não, mais que a maioria. Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. Gênesis 6:5, ali lemos: o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a intenção dos pensamentos do seu coração era continuamente má. O profeta Jeremias disse assim, afirmou a mesma coisa: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente doente. Quem pode entender isso? E o apóstolo Paulo, citando o Salmo 14, que diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus, mas não houve. E Paulo, usando essa mesma ideia, agora ele vai destacar: nem judeus e nem gentios. Gentios, todas as outras pessoas, todas as outras nações são consideradas como gentios. E Paulo vai dizer: nem judeu, nem gentios não são bons. E observe a linguagem inclusiva do apóstolo Paulo: ninguém é justo, não há nenhum, ninguém entende, ninguém busca a Deus, todos desviaram, juntos eles se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nem mesmo um. De acordo com a palavra de Deus, então a depravação total é o ensinamento de que todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, são más e não boas. Pode parecer que a doutrina da depravação total esteja sugerindo que os seres humanos, então, são monstros, bicho-papão, totalmente perversos, sem nada de positivo, sem nada de saudável ou bom. Mas não é isso. Não é isso que a doutrina da depravação total ensina. Não é isso que nós ensinamos. Depravação total aqui é no sentido, não é de sentido de depravação absoluta, não. Quando falamos de depravação total, estamos aqui falando no sentido de maldade, de pecado generalizado. Toda a humanidade foi afetada, danificada, distorcida pela entrada do pecado no mundo. Isso não significa que somos tão maus quanto poderíamos ser com o nosso próximo. Não significa isso. Mas que, por causa do primeiro pecado de Adão, cada uma das nossas faculdades, a nossa mente, a nossa vontade, o nosso intelecto, o nosso coração, cada uma das nossas faculdades está contaminada pelos efeitos do pecado de Adão. E isso, então, de modo que estamos mortos nas nossas transgressões e pecados. E nós mesmos não podemos mudar a nossa situação. O pecado desfigurou a imagem de Deus em nós, mas não a removeu de nós. Não a removeu, mas desfigurou essa imagem e semelhança de Deus que nós temos. Uma vez que Adão poderia escolher ser salvo por ele mesmo antes de pecar, agora, depois do pecado, acabou isso. Ele não tem mais essa condição. E ele passou isso para toda a sua raça, a humanidade. E nós não temos como. Então somos maus. Muito maus. Mas por causa da graça de Deus comum e por causa da graça restritiva de Deus,
coração. Não porque elas são submissas a Deus, mas por causa das normas bíblicas, por causa das regras bíblicas. Quer ver uma coisa que todos nós aqui, não há como Paulo disse, em um trânsito. Vamos pegar um trânsito muito intenso e o semáforo pifou. Alguém já pegou isso? Um semáforo não funcionando? Todo mundo quer ter direito. Até a gente, não é? Ah, se eu vou passar e está nem aí com o outro. Eu vou passar. Um semáforo estragado faz um caos. Falta de lei. E até nós, que conhecemos a palavra de Deus, queremos atravessar de qualquer jeito, desrespeitando o nosso próximo. A norma bíblica são as leis de Deus. As leis de Deus é que segura toda a maldade que o ser humano é capaz de fazer. É a graça comum de Deus. Por isso as pessoas não são piores do que já são. Em resumo, se entregue a nós mesmos, não seremos capazes de fazer o bem, irmãos, mas só o mal. Sabe por quê? Porque a vontade do nosso coração, quando eu digo coração, eu estou dizendo esse músculo, mas a vontade, o centro de vontade, o nosso centro de vontades, está escravizado aos impulsos e desejos malignos. Jesus Cristo disse assim: do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Então os seres humanos são maus, corrompidos pelo pecado e incapazes de escolher Deus por seu próprio poder. Somos incapazes de depositar a nossa confiança em Deus. Por isso, primeiro devemos mudar o coração, para que só depois, então, venhamos confiar de maneira voluntária em Cristo Jesus. E quem muda esse coração é o próprio Deus. Deus deve primeiro mudar o nosso coração. Se não compreendermos a nossa maldade pela iluminação do Espírito Santo, nunca buscaremos a solução de Deus. Nunca chegaremos às boas novas do Evangelho, até que aceitemos as más notícias sobre a nossa condição. E, irmãos, aqui temos algumas implicações da depravação total. A primeira implicação: se compreendermos que as pessoas não são boas, não ficaremos perplexos quando assistirmos as pessoas fazendo coisas horríveis umas com as outras. Todos os dias, exemplos de depravação humana surgem nos telejornais de notícias. Todos os dias. Pode ligar sua televisora ali, às 6 horas, 5 horas e talvez às 4:30 diante. Tragédias e mortes. Isso é um exemplo da depravação humana. A depravação total, inclusive, é o único dos 5 pontos do calvinismo que pode ser exemplificado somente observando o mundo. Quando as pessoas fazem coisas ruins, guerras, homicídios, roubos, corrupção, isso não deveria nos levar ao desespero. Não, isso é incapacidade total da humanidade de fazer o bem. É incapacidade. Além disso, o problema não são apenas as outras pessoas. O maior problema é a minha própria depravação, a minha própria situação. Por isso precisamos conhecer o nosso problema, conhecer o nosso maior problema. Isso vai nos levar a alegrar com a solução de Deus, o remédio, Cristo Jesus.
quando nós reconhecemos que temos um coração, assim como Cristo disse, isso nos leva ao remédio que é Cristo Jesus. A segunda implicação da depravação total, compreender a depravação total torna a graça de Deus surpreendente. Quando percebemos que foi quando a gente não buscava Deus, quando a gente não vivia, ou melhor, quando nós vivíamos para nós mesmos e para os nossos desejos, quando não tínhamos amor por Jesus Cristo, não tínhamos amor pela sua palavra, quando éramos rebeldes contra Deus, foi quando Jesus nos salvou. E então vamos começar a compreender quão incrível é a graça de Deus. É por isso que Paulo escreveu: Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É a graça de Deus surpreendente. O Evangelho aqui nos ensina que somos muito piores do que jamais imaginamos, mas que em Cristo somos muito mais aceitos e amados do que jamais ousamos esperar. Irmãos, o Evangelho nos mostra que não precisamos fugir, não precisamos fingir. Todos nós temos áreas de nossa vida que estão uma verdadeira bagunça. Mas, por sermos pessoas totalmente depravadas, é que somos salvos pela pura graça de Deus. Portanto, não tenha medo de admitir que você é tão mau quanto a Bíblia diz que você é. Pois só então, no momento que você admitir isto, é que você vai poder desfrutar de Jesus como o seu incrível Salvador que Ele prometeu ser. Lembremos, irmãos, não é o calvinismo, este é o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos maus, não fizemos nada de bom para sermos eleitos. Cristo morreu pelos pecados dos seus. Ninguém pode resistir à graça. Aqueles que são escolhidos vão perseverar até o fim. Isso é o Evangelho. Deus nos amou de tal forma, de tal maneira, o Evangelho de João vai nos dizer, que deu o seu único Filho para nos salvar. O único. Paulo diz, maior amor do que esse não existe. Alguém dar o seu único filho para morrer por alguém. E alguém que ainda era inimigo, pecador. Paulo vai dizer, essa é a maior expressão de amor. Então, em Cristo Jesus, o que acontece conosco? Todas as pessoas têm a imagem e semelhança de Deus. Depois do pecado, desfigurado. Mas tem. Todas as pessoas. A diferença é que, quando você é atraído por Cristo Jesus, você o aceita como seu Salvador, o único Salvador, o que acontece? Esta imagem, que uma vez foi desfigurada, corrompida pelo pecado, ela está em um processo de retorno à imagem e semelhança de Deus antes do pecado. Está a caminho, está em um processo. Por isso, alguns usam a linguagem até em construção. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E alguns usam a expressão de obra de construção mesmo, civil. E Deus começou a trabalhar em você, Ele começou a trabalhar essa questão em você. E Ele é fiel. A salvação de Deus é um texto usado aqui para a salvação. E Ele é fiel. E Ele vai fazê-lo até o fim. Irmãos, para
terminarmos, né? Toda pessoa tem que se humilhar, confessar seu pecado, confessar que não merece o céu, mas sim que merece a condenação eterna, o inferno, de maneira literal. Eu mereço. E tem que nascer de novo, crendo e recebendo Cristo como único e total Senhor, dono, controlador total da sua vida. Toda pessoa que quer confessar, se humilhar aos pés da cruz, esta sim é salva. Deus, Jesus Cristo, olha do céu, Ele olha da cruz, e agora Ele olha do lado direito do Deus Pai Todo-Poderoso, que um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. Quando nós somos atraídos pela cruz do Calvário, nós nos humilhamos, confessamos os nossos pecados, nós somos salvos. Saímos então desta prisão, desse cárcere de Satanás. Satanás não tem mais poder, não tem mais domínio sobre nós, porque agora nós pertencemos a um novo dono, o próprio Cristo Jesus. E agora somos libertos. E assim, a depravação total que recaiu sobre a humanidade, todos nós estamos em um processo de volta ao jardim do Éden, antes do pecado, trazendo aquela imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e nos ajude sempre a viver de maneira digna e que alegre ao nosso Senhor e Todo-Poderoso. Amém? Amém. Em resposta à palavra pregada, vamos cantar o hino de número 71, Vinagre no Novo Campo. nós venhamos a entender
fazer a oração do credo apostólico. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Também amém. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Redentor, e o amor sublime do nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o amor e a influência, a sabedoria, a iluminação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, aqui, e com os nossos irmãos espalhados por todos os cantos desta terra, agora e para todos sempre. Amém.